Diferente de certas pessoas, eu escolhi uma profissão de verdade. Minha irmã, Olivia, ergueu sua taça de champanhe. Os convidados em seu casamento impecável e reluzente caíram na gargalhada. Forcei um sorriso até os músculos do meu rosto arderem. Suas palavras foram um tapa limpo e certeiro. Eu era as certas pessoas. Eu estava na mesa 9, aquela encostada nas portas vai e vem da cozinha, reservada para parentes distantes e amigos que não eram tão importantes assim. Eu era a filha insignificante, vestida com um simples vestido verde escuro. O fracasso. Minha mãe olhava para Olivia, com os olhos brilhando de lágrimas de alegria. Meu pai estava radiante, explodindo de orgulho por sua filha, a advogada. Eles não sabiam. Eles não faziam ideia de que, enquanto brindavam ao emprego dela de R$ 250 mil por ano, meu estúdio de games, Mundos Nexus, tinha acabado de ser avaliado em 46 bilhões de reais. Eles não sabiam que o fracasso que eles esconderam no fundo do salão era, aos 29 anos, uma das mulheres mais ricas do planeta que construiu a própria fortuna. Eu apenas fiquei ali, em silêncio. Meu celular vibrou no meu colo. Era a Forbes. Antes de começarmos, me faça um favor e curta este vídeo. Se inscreva no canal e deixe um comentário abaixo me dizendo de que parte do mundo você está assistindo. Enquanto crescia, eu nunca fui a escolhida. Eu não era a encrenqueira, não era desafiadora ou barulhenta. Eu era apenas quieta. Eu era a sombra. E minha irmã Olivia era o sol. Tudo parecia vir sem esforço para ela. Ela tirava notas perfeitas, era presidente do clube de debates e tocava violoncelo, um instrumento que minha mãe havia escolhido para ela. Olivia nem gostava de violoncelo, mas tocava com perfeição. Ela fazia tudo o que se esperava que ela fizesse. Eu era uma garota com potencial. Era o que meus professores sempre escreviam. A Clara tem tanto potencial se ao menos ela se dedicasse. Não era falta de dedicação, eu apenas não me dedicava às coisas que eles consideravam importantes. Lembro-me do meu boletim da 7ª série. Eu tinha 5 notas, 10 e um 8,5. O 8,5 foi em química. Eu estava emocionada, tinha me matado de estudar. Levei para casa e entreguei para minha mãe. Ela percorreu a página, seus olhos passando por cima dos 10 e fixando-se na única nota destoante. Um 8,5, Clara? O que aconteceu aqui? Não sei, mãe. É uma matéria difícil. Sua irmã nunca tirou um 8,5. Ela entende que você tem que se esforçar muito por cada nota. Mas eu me esforcei muito. Ela suspirou. Era o som que eu mais conhecia. Uma exalação curta e cansada. O som da decepção. Apenas se esforce mais, querida. Seja mais focada, como a Olivia. Olivia estava no ensino médio, já recebendo cartas de universidades. Ela ia ser advogada. Meu pai anunciava isso para todo mundo, nos churrascos da vizinhança, na fila do caixa do supermercado, para o carteiro. Minha filha Olivia, indo para uma faculdade de Direito. Vai ser uma advogada. Eu estava no meu quarto, aprendendo a programar sozinha. Era fascinada por computadores, pela lógica pura de tudo aquilo. Adorava construir algo do nada, criar mundos inteiros do zero. Quando eu tinha 15 anos, criei meu primeiro jogo simples, uma pequena aventura baseada em texto. Eu estava explodindo de orgulho. Mostrei para o meu pai. Ele semicerrou os olhos para a tela, para as linhas de código que preenchiam o monitor. O que é isso? É um jogo, pai. Eu que fiz. Você digita comandos como ir para o leste ou pegar chave. Ele observou por um segundo, claramente sem entender. Que legal, Clara! Mas isso vai te ajudar no vestibular? Sua irmã está estagiando num escritório de advocacia neste verão. Talvez você devesse encontrar algo produtivo para fazer. Isso é produtivo, eu disse. Minha voz mal, um sussurro. É um hobby, não é uma profissão. Essa era a palavra. A profissão. Olivia tinha uma profissão. Eu tinha um hobby. Quando chegou a hora da faculdade, a batalha foi silenciosa, mas feroz.
Olivia estava na faculdade de Direito da USP. Meus pais tinham um adesivo da USP no vidro traseiro do carro. Eu disse a eles que queria me formar em Ciência da Computação e Mídia Digital. Ciência da Computação? Disse minha mãe. Estávamos na cozinha. Ela estava picando pimentões e não levantou o olhar. Tipo, consertar impressoras? Clara, você é tão inteligente. Você poderia fazer qualquer coisa. Poderia ser médica. Poderia ser advogada como sua irmã. Eu não quero ser advogada, mãe. Eu quero criar jogos. Ela finalmente parou de picar. Olhou para mim, seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Isso sempre foi pior do que sua raiva. Videogames? Ela disse, as palavras soando estranhas e desagradáveis em sua boca. Clara, isso é coisa de menino que mora no porão da casa dos pais. Isso não é vida. Isso não é um emprego de verdade. É um emprego de verdade. As pessoas ganham milhões. Não seja tão dramática. Não é realista. Talvez se você fosse mais como sua irmã. Ela pensa no futuro dela. Ela tem os pés no chão. Pés no chão significava aprovado pelos pais. Pés no chão significava a imagem deles. Eu fui para a faculdade. Consegui meu diploma. Fiz do meu jeito. Depois da formatura, não enviei currículos para grandes e seguras corporações. Mudei-me para um apartamento apertado com outros 2 programadores, Léo e Maia. Tínhamos uma ideia, tínhamos uma visão. Começamos a Mundus Nexus. Liguei para meus pais para contar a novidade. Eu comecei minha própria empresa, eu disse, tentando injetar força na minha voz. Uma longa pausa. Meu pai pegou a extensão do telefone. Uma empresa? Que tipo de empresa? Uma empresa de games. Estamos desenvolvendo um novo tipo de plataforma. Pude ouvir o suspiro dele, exatamente o mesmo da minha mãe. Clara, quando você vai tomar jeito? Você tem um diploma universitário. Vá arrumar um emprego de verdade. Um com carteira assinada, com plano de saúde, com previdência. Sua irmã acabou de passar no exame da OAB. Isso é um emprego de verdade, pai. Liga pra gente quando cansar de brincar, ele disse, e desligou. Eu me sentei no meu apartamento vazio. A única mobília era uma cadeira de praia e um colchão no chão. Olhei para a parede em branco. Eu não chorei. Apenas voltei ao trabalho. Por 6 anos eu trabalhei. Pulei férias em família. Perdi natais e anos novos. Mandava presentes pelo correio, mas nunca ia para casa. Ela está tão ocupada com aquele projetinho dela. Ouvi minha mãe dizer à minha tia ao telefone. Sim, a Olivia vem de avião. Estamos tão felizes. Eles não entendiam. Eles não queriam entender. Para eles, eu era o fracasso. A filha estranha que mexia com computadores. Aquela que quebrou o padrão. Aquela que não era como a Olivia. Desisti de tentar explicar. Desisti de tentar fazê-los ver. Eu apenas construí meu mundo e o construí em silêncio. Minha família via um hobby. Eis o que eles nunca viram. Eles nunca viram o primeiro apartamento, aquele onde o aquecedor estava quebrado. Eu usava 2 suéteres para dormir e programava até meus dedos ficarem dormentes e rígidos. Meus cofundadores, Léo e Maia, dormiam no chão. Eu tinha o colchão. Sobrevivíamos de miojo e café, da loja de conveniência 24 horas. Eles nunca viram as rejeições. Apresentamos a Mundus Nexus para 53 investidores de risco diferentes. 53 nãos. O mercado está saturado. Games são um nicho de interesse. Vocês são muito jovens. Falta experiência. Depois do 30º não, sentei-me no meu Gol 2004 e chorei convulsivamente. Eu estava exausta até os ossos. Estava completamente sem dinheiro. Meu único cartão de crédito estava estourado. Eu tinha R$ 150 na minha conta corrente. Meu telefone tocou. Era minha mãe. Clara, querida, só ligando para saber como você está. Estamos tão orgulhosos. A Olivia acabou de ganhar seu primeiro caso. Um julgamento de verdade. O escritório dela está tão impressionado com ela. Vamos levá-la para jantar no Figueira Rubaiyat para comemorar. Você está comendo direito, querida? Sua voz parece exausta. Eu enxuguei minhas lágrimas. Estou bem, mãe. Só?
ocupada. Você trabalha demais nessa sua coisinha de computador, disse ela com a voz despreocupada. Você deveria vir para casa, fazer uma refeição decente, talvez procurar um emprego de verdade enquanto estiver aqui. Aposto que o escritório da Olivia está contratando assistentes jurídicos. Eu tenho um emprego de verdade, mãe. Claro, querida. Bem, tenho que ir. Estamos nos preparando para brindar a Olivia. A gente se fala. Ela desligou. Eu baixei o telefone. Olhei para o volante. Uma assistente jurídica. No escritório da minha irmã. Respirei fundo, com o corpo trêmulo. Dei a partida no carro e voltei para o apartamento para trabalhar na apresentação para o investidor número 31. Eles nunca viram o primeiro lançamento fracassado. Chamamos de Esfera Beat. Achávamos que era revolucionário. Lançamos online. Conseguimos 200 usuários. Depois 100. Depois 10. Foi um fiasco. Um fracasso esmagador e humilhante. Tínhamos gastado todo o nosso dinheiro, o pouco de capital inicial que conseguimos implorar. Tinha acabado. Léo olhou para mim. Clara. Eu acho que chegamos ao fim. Maia estava chorando abertamente. Olhei para si a fatura do servidor. Olhei para nossa conta bancária vazia. Eu senti nada. Apenas um vazio frio. Não, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Não chegamos ao fim. Eu vendi meu carro, o Gol. Consegui 15 mil reais por ele. Isso nos compra mais 3 meses, eu disse. Não vamos construir um novo jogo. Vamos construir um novo mundo. Vamos chamá-lo de Aethelgard. E vamos construí-lo direito. Pelos 6 meses seguintes, eu não dormi. Não estou exagerando. Eu tirava cochilos de 2 horas por vez no chão ao lado da minha mesa. Bebi tanto café que minhas mãos tremiam constantemente. Perdi 7 quilos. Nunca vi a luz do dia. Nós programamos, nós desenhamos, nós construímos. Despejamos cada pingo de nossa energia, cada fragmento de nós mesmos nesta única coisa. Lançamos Aethelgard numa terça-feira às 3 da manhã. Observamos a contagem de usuários, 100, 1000, 10 mil. Às 7 da manhã, tínhamos 50 mil usuários. O servidor caiu. Foi o melhor momento da minha vida. Nós o consertamos. No final daquela semana, tínhamos 1 milhão de jogadores ativos. Minha família nunca viu nada disso. Eles nunca nos viram sair daquele apartamento minúsculo para um escritório de verdade. Uma sala pequena e sem janelas, mas era nossa. Eles nunca me viram contratar nosso primeiro funcionário. Depois, o 10º. Depois, o 100º. Eles nunca viram o primeiro cheque enorme de um investidor, o mesmo que nos havia rejeitado 1 ano antes. Eles nunca me viram voar para Seul para abrir nossa sede na Ásia. Eles nunca me viram na capa da revista Exame. Nem me dei ao trabalho de enviar uma cópia para eles. Eles nunca viram as noites sem dormir, as semanas de trabalho de 100 horas, os negócios de alto risco, o estresse, a exaustão, os ataques de pânico no banheiro do escritório e o orgulho silencioso e feroz de construir algo que realmente importava. Aos 29 anos, a Mundus Nexus tinha mais de 1.200 funcionários. Tínhamos escritórios em 4 países. Nosso jogo principal, Aethelgard, tinha 85 milhões de jogadores diários. Éramos um gigante. 2 semanas antes do casamento, nosso conselho realizou uma reunião de avaliação. Estávamos nos preparando para uma nova rodada de financiamento estratégico. O número final chegou. A Mundus Nexus foi avaliada em 46 bilhões de reais. Minha participação majoritária valia mais de 12 bilhões. Eu era bilionária. Sentei-me em meu escritório com paredes de vidro, olhando para o horizonte da cidade. Olhei para o relatório. 46 bilhões de reais. Pensei que sentiria alguma coisa. Euforia, alívio, triunfo. Eu só me sentia cansada. Fui para casa para minha cobertura. Fiz uma xícara de chá. Liguei para casa. Faltavam 2 semanas para o casamento de Olivia. Meu pai atendeu. Clara. Que bom, que bom.
Escuta, sobre este casamento. A lista de presentes da sua irmã ainda está... Bem, as pessoas não compraram os itens mais caros. Sua mãe e eu estávamos pensando... Talvez você pudesse... Eu resolvo, pai, eu disse. Bom. Porque, sabe, as coisas estão um pouco apertadas. Este casamento é... Bem, é muita coisa. E a Olivia está apenas começando. O salário dela é bom. Mas advogados, eles têm tantos empréstimos estudantis. Eu sei, pai. Então você ainda está naquela sua coisa de computador? Olhei pela minha janela. As luzes da cidade brilhavam como diamantes espalhados. Sim, pai. Ainda estou na coisa de computador. Bem, tudo bem. Você vai arrumar um emprego de verdade um dia, Clara. Sossegar? Sua mãe se preocupa. Preciso ir, pai. Vejo você no casamento. Eu desliguei. Eu tinha aprendido a existir em duas realidades separadas. Em uma, eu era a CEO de uma das empresas de tecnologia de crescimento mais rápido do planeta. Na outra, eu era apenas Clara, a filha decepcionante, aquela que não era como a Olivia. Aprendi a sorrir, a ficar quieta, a deixar meu sucesso florescer em silêncio. Era simplesmente mais fácil assim. O casamento de Olivia não foi uma criação dela. Foi da minha mãe. Era a personificação de tudo que minha mãe equiparava ao sucesso. Aconteceu em um resort 5 estrelas com vista para o mar em Angra dos Reis. Havia lustres de ouro maciços, taças de cristal para champanhe e um quarteto de cordas tocando Vivaldi à beira do penhasco. Havia 200 convidados, todos importantes. Advogados, médicos, juízes, famílias tradicionais. Cheguei sozinha. Estacionei meu próprio carro, um Tesla preto simples porque não gosto de ostentar. O manobrista olhou para o meu carro, depois para a fila de Bentleys e Porsches e deu de ombros. Entrei. Minha mãe correu em minha direção, usando um vestido cor de champanhe que custou mais do que meu primeiro carro. Clara, você chegou! Exclamou ela, um pouco alto demais. Ela examinou meu vestido. Era um vestido de seda verde escuro, simples e elegante. Era de alta costura e tinha custado R$60 mil. Para ela, parecia apenas simples. Ah, Clara, simples. Você está bonita, mas... Ela mexeu no meu cabelo. Você não podia ter... Deixa pra lá. Apenas tente sorrir. Ela estava olhando de relance para a nova família de Olivia. Os sogros. Eram de família tradicional, do tipo que possuía quarteirões inteiros. Minha mãe estava desesperada para impressioná-los. Mãe, eu estou bem. Sim. Os sogros da Olivia estão aqui. Eles são simplesmente maravilhosos. Ele é um juiz federal. A esposa dele está no conselho do Museu de Arte. Tão impressionados com a Olivia, eles simplesmente a adoram. Ela não me apresentou, apenas me afastou. Sua mesa é aquela ali, a 9, perto do fundo. É um bom lugar. Eu sabia o que a mesa 9 significava. Fui até lá. Era, como eu previra, diretamente ao lado da porta vai e vem da cozinha. Sentei-me com um primo de 2º grau que não via há uma década. 2 amigas de faculdade de Olivia que não chegaram à mesa dos amigos de verdade e uma vizinha idosa. Eu fiquei ali. Assisti ao casamento. Olivia estava deslumbrante. Parecia uma princesa em seu vestido enorme. Meu pai a conduziu pelo corredor com o peito estufado de orgulho. Eu o vi entregá-la. Ele estava chorando. Minha filha. Ele sussurrou para o novo marido dela. Minha filha, a advogada. Ela me deixou tão orgulhoso. Ela conquistou tanto. Ele tem 2 filhas. Eu me sentei na mesa 9. Senti-me invisível. Senti-me como um fantasma. A cerimônia terminou e a recepção começou. O jantar era ridiculamente chique. Porções minúsculas de comida com nomes que eu não conseguia pronunciar. Ouvi a conversa fiada na minha mesa. Então, Clara, perguntou o primo distante, o que você faz? Eu nunca sei como responder a isso. Eu trabalho com tecnologia, eu disse. Ah, tipo TI, consertando o computador? É um bom emprego, estável. Algo assim, eu disse, e sorri.
Era simplesmente mais fácil. Então, os brindes começaram. Meu pai se levantou e fez um discurso longo e divagante sobre a primeira vitória de Olivia no debate, sua aprovação na USP, sua aprovação na OAB. Eu sou o pai mais orgulhoso do mundo, declarou ele, erguendo a taça. A Olivia, minha filha brilhante e bem-sucedida. A sala aplaudiu. Então, Olivia se levantou. Ela parecia perfeita. Sua maquiagem, seu sorriso, tudo estava impecável. Ela ergueu a taça. Obrigada a todos. Obrigada, mamãe e papai. Seus olhos percorreram a multidão, passando direto por mim. Obrigada por sempre me apoiarem, por me incentivarem a fazer direito, por me apoiarem durante o exame da OAB. Ela sorriu. Uma pequena piada particular. Diferente de certas pessoas, eu escolhi uma profissão de verdade. As mesas da frente explodiram em risadas. Seus amigos advogados, seus sogros, meus pais. Minha mãe e meu pai riram. Eles concordaram com a cabeça. Eles concordaram com ela. Senti como um soco no estômago. Não, um tapa. Nítido, ardido e público. Ela estava zombando de mim. Em seu próprio casamento, na frente de 200 pessoas, e meus pais estavam rindo. Eu sorri. Sorri até meu rosto doer. Olhei para o arranjo de flores. Senti o calor subindo em minhas bochechas, a velha e familiar ardência atrás dos meus olhos. Eu não choraria. Não lhes daria essa satisfação. Apenas fiquei ali. A filha sem importância. O fracasso da família. A garota na mesa 9. Meu celular vibrou no meu colo. Olhei para baixo, sem me importar com o que era, apenas precisando de algo para olhar. Era uma mensagem de texto do editor-chefe da Forbes. Eu havia feito uma entrevista e uma sessão de fotos semanas atrás, para o que me disseram ser uma matéria sobre mulheres na tecnologia. A mensagem era breve. Clara, vamos publicar. O perfil vai ao ar em 20 minutos. Parabéns. PS. Optamos pelo foco na lista de bilionários. História mais forte. Espero que não se importe. Você é a capa. Olhei para as palavras. Lista de bilionários. Capa. 20 minutos. Olhei para a hora. 21 horas e 40 minutos. Isso significava 22 horas. Olhei para cima. Olivia ainda estava radiante. A multidão ainda estava brindando. Eles não faziam ideia. Eu não fazia ideia. Eu não sabia que o momento daquela única mensagem de texto, daquele único artigo, estava prestes a detonar a noite inteira. Os 20 minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. O quarteto de cordas voltou a tocar. As pessoas comiam à sobremesa, bolinhos minúsculos adornados com folhas de ouro. Eu apenas fiquei sentada, olhando para o meu copo d'água, sentindo náuseas. Isso não deveria acontecer. Não aqui. Não assim. Eu mantive minha vida privada por um motivo. Eu não queria a fama ou a atenção. Eu só queria construir. E eu não queria isso, essa confrontação. Este era o dia de Olivia, o dia com que meus pais sonharam, e eu estava prestes a incinerá-lo. Meu coração martelava contra minhas costelas. 21 horas e 55 minutos. Pensei em simplesmente ir embora. Apenas levantar, sair pela porta e desaparecer. Mas para onde eu iria? Eu estava presa. 21 horas e 59 minutos. Prendi a respiração. 22 horas. A música tocava. Nada. Talvez estivesse atrasado. Talvez não fosse grande coisa. Talvez ninguém nem visse. Então, começou. O zumbido de um único celular. Do outro lado da sala, em uma mesa de amigos advogados de Olivia, um homem olhou para o celular. Seus olhos se arregalaram. Ele parou de mastigar, agarrou o braço da mulher ao lado dele e mostrou a tela. Ela cobriu a boca. Meu Deus! Ela sussurrou. Então os dois olharam diretamente para mim. Na mesa 9. Eu queria me arrastar para debaixo da mesa. Então outro zumbido. E outro. Era uma onda começando lentamente. Um convidado perto da frente, um dos importantes, olhou para o celular. Ele franziu a testa, leu e depois ergueu o olhar. Olhou para o meu pai. Depois olhou para mim.
Sua expressão era uma mistura de choque e incredulidade. Os sussurros começaram. Aquela é a irmã da Olivia? Não, não pode ser. Olha, é ela, Clara Hayes. Diz que ela tem 29 anos, bilhão, com B. A atmosfera da sala mudou. A conversa feliz diminuiu. O tilintar dos talheres cessou. A onda estava se movendo mais rápido agora, celulares se acendendo em todas as mesas como um vírus, como um fogo se espalhando por grama seca. Todos estavam olhando para a tela e depois olhando para mim. A garota que eles ignoraram a noite toda. A garota de vestido simples perto da porta da cozinha. A onda atingiu a mesa principal. Atingiu os VIPs. O novo sogro de Olivia, o juiz, franziu a testa para o celular. Ele devia ter um alerta para notícias financeiras. Ele leu, depois se inclinou e, lentamente, deliberadamente, mostrou a tela para o meu pai. Observei o rosto do meu pai. Foi como assistir a algo em câmera lenta. Ele ainda sorria do brinde de Olivia, aquele sorriso orgulhoso e feliz. Ele semicerrou os olhos para o celular. O sorriso derreteu. Não apenas desapareceu, derreteu de seu rosto. Sua mandíbula caiu. A cor rosada e brilhante do champanhe esvaiu-se, deixando sua pele de um branco doentio, de papel. Ele parecia ter sido atingido por um raio. Ele não olhou para o juiz. Ele não olhou para minha mãe. Sua cabeça virou, muito lentamente, e seus olhos me encontraram do outro lado da sala. O olhar não era de raiva, não era de orgulho. Era oco, perdido, aterrorizado. Minha mãe viu o rosto dele. Francisco, o que foi? O que há de errado? Ela procurou na bolsa por seu próprio celular. Puxou-o, a tela já brilhante. Ela viu a manchete. Sua mão, aquela com o grande anel de diamante, voou para a garganta. Seus lábios tremeram. Ela sussurrou meu nome. Clara? Não era uma pergunta. Era um suspiro. O quarteto de cordas sentiu a mudança. A música vacilou. Um violino soltou uma nota desafinada e depois silenciou. A sala inteira, todas as 200 pessoas, ficou em completo silêncio. O único som era o balanço da porta da cozinha. Swoosh, swoosh. E naquele silêncio terrível e esmagador, lá estava Olivia. Ela ainda estava de pé, taça de champanhe na mão, seu sorriso perfeito congelado em uma máscara. Ela não tinha visto um celular. Ela apenas viu seu novo marido olhando, seus sogros olhando, seus pais olhando. "O que foi?" disse ela com uma risadinha nervosa. "O que há de errado? Mãe? Pai?" Ninguém respondeu. Ela seguiu o olhar deles, todos na sala, olhando, para mim. Seu sorriso finalmente se quebrou. Seu rosto se contorceu em confusão. "Clara?" disse ela. "O que você fez?" O silêncio na sala era uma entidade viva, que respirava. Era pesado, pressionando-me. 200 pares de olhos estavam fixos em mim, a garota da mesa 9. "Clara?" Olivia disse de novo, sua voz mais aguda agora. "O que está acontecendo? O que você fez?" Olhei para meu pai. Ele ainda estava de pé, a mão agarrando as costas da cadeira, como se para se sustentar. "Pai?" eu disse. Minha voz estava calma. Surpreendeu-me como estava firme. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Tentou de novo. "Clara, essa coisa na internet, é verdade?" Eu me levantei. Meus joelhos pareciam fracos, mas eu os travei. Empurrei minha cadeira para trás, as pernas arranhando levemente o chão polido. O som foi ensurdecedor. Eu não era mais a garota escondida perto da porta da cozinha. Olhei para meu pai, depois para minha mãe. "Sim", eu disse, minha voz ecoando pela sala silenciosa. "É verdade. Mas... Como?" Meu pai gaguejou, balançando a cabeça. "Diz aqui, bilhões." Ele disse a palavra como se fosse veneno. Diz a bilionária mais jovem que construiu a própria fortuna. Isso é uma piada, certo? É algum tipo de pegadinha? Não é uma pegadinha, pai. Mas... videogames? Disse ele com a voz desesperada, implorando para que eu fizesse sentido. Você
Você brinca com computadores. É um hobby? É. Não apenas jogos, pai, eu disse, mantendo minha voz suave, mas clara. Uma empresa. Chama-se Mundus Nexus. Eu a fundei há 6 anos. A empresa que você chamou de minha coisinha de computador. Vi a lembrança registrar-se em seus olhos. Ele se encolheu. Ela emprega mais de 1.200 pessoas. Continuei. Temos escritórios em 4 países. Temos 85 milhões de jogadores diários. É real, pai. É um trabalho de verdade. Não. Minha mãe sussurrou, lendo o artigo em seu celular, o dedo traçando as palavras. Diz aqui, Clara Hayes, fundadora e CEO. Ela olhou para mim, seus olhos arregalados com uma luz estranha e aterrorizada. Diz aqui, patrimônio líquido, 12 bilhões de reais. 12 bilhões? A sala soltou um suspiro coletivo, uma única e nítida inspiração. O juiz, os sogros, seus rostos estavam pálidos. Eles estavam olhando para minha mãe, depois para mim. Eles tinham acabado de rir de mim. Eles tinham acabado de brindar a profissão de verdade, enquanto a pessoa mais rica da sala se sentava perto da cozinha. São 12 bilhões com base na avaliação de hoje, mãe. Eu disse, tão calmamente como se estivesse discutindo o tempo. A nova rodada de financiamento acabou de fechar. Olivia finalmente se moveu. Ela deixou cair a taça de champanhe. Não se quebrou no tapete grosso, apenas aterrissou com um baque surdo, espirrando champanhe na barra branca de seu vestido de 100 mil reais. Ela não percebeu. O quê? Ela sibilou, descendo da mesa principal e marchando em minha direção. O que você disse? Eu disse, não. Ela gritou, o que é isso? Você está mentindo. Você tem que estar mentindo. Ela agarrou o braço do marido. Estevão, diga a eles que ela está mentindo. Estevão, o advogado prático, apenas olhou para o chão com uma expressão doente. Li, está em todas as notícias. É real. Não! Ela gritou, seu rosto perfeito e bonito se desfazendo em algo feio. Você fez isso comigo! Ela berrou, apontando um dedo trêmulo para mim. Você, fracassada. Você é uma... Ela não conseguia encontrar as palavras. Sua identidade inteira foi construída em ser o sucesso. Em um momento, com uma mensagem de texto, eu havia roubado isso dela. Olivia, disse meu pai com a voz fraca. Sente-se. Ela é uma mentirosa. Olivia gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto, abrindo trilhas negras de rímel. Ela trabalha no nosso porão. Eu não moro em casa há 8 anos, Olivia. Eu disse, minha voz fria agora. Todo o calor havia sumido. Eu não te pedi um único centavo, nenhuma vez. Mas nós acabamos de pagar o resto da sua lista de casamento. Minha mãe sussurrou, ainda atordoada. Seu pai pediu. Sim, mãe. Eu disse. Ele me pediu para comprar os itens caros, então eu comprei. A geladeira de 25 mil reais, o aparelho de jantar de 15 mil, as passagens da lua de mel. Comprei tudo isso esta manhã, pelo meu celular. Levou cerca de 30 segundos. Meu pai parecia que ia passar mal. Ele havia pedido à sua filha bilionária para comprar uma torradeira para sua outra filha. A vergonha em seu rosto era uma coisa terrível de se testemunhar. Ele finalmente entendeu. Ele finalmente me viu. Você... Ele sussurrou. Todo esse tempo, você nos deixou. Deixei vocês o quê? Eu disse, minha voz finalmente quebrando. A fachada calma se foi, a dor crua exposta. Deixei vocês me chamarem de decepção. Deixei vocês me sentarem na mesa 9. Deixei vocês rirem quando minha própria irmã chamou o trabalho da minha vida de não é uma profissão de verdade. O que você queria que eu fizesse? Implorar para que acreditassem em mim? Eu tentei. Por anos eu tentei. Olhei para minha mãe. Eu te mandei a revista Exame, mãe. Aquela comigo na capa. Você a usou como porta-copos para sua xícara de café. A mão da minha mãe voou para a boca. Ela se lembrou. Eu não sabia. Pensei que era apenas uma revista de negócios. E era, eu disse. E eu estava na capa.
A sala estava em silêncio. Os sogros estavam humilhados. Olivia estava soluçando, seu novo marido tentando consolá-la. Meus pais... Eles apenas pareciam pequenos. Pareciam velhos e pequenos e quebrados. As duas pessoas cuja aprovação eu ansiei por toda a minha vida. E agora que eu a tinha, eu não a queria de forma alguma. O silêncio se estilhaçou em 100 pedaços feios e silenciosos. Os sussurros recomeçaram. Meu Deus, é ela. Ela criou Etelgard. Meus filhos são obcecados por esse jogo. Ricardo, pesquisa isso. É Reis? Como em Mundos Nexus? Eu devia saber. Meu escritório cuida de algumas de suas patentes internacionais. Eu só... nunca fiz a conexão. Ela estava sentada na mesa 9. Eles a sentaram na mesa 9. Este último sussurro foi o mais alto. Veio do juiz, o sogro de Olivia. Ele estava olhando para meus pais com puro e frio nojo. Ele era um homem que entendia de status e poder. Ele não se importava que eles não soubessem. Ele se importava que fossem tolos, que não soubessem que sua própria filha era da realeza. Ele os via como palhaços. Minha mãe viu o olhar dele e visivelmente se encolheu. A orgulhosa mãe da noiva simplesmente murchou. As pessoas começaram a me pesquisar em seus celulares, lendo a história completa. Diz aqui que ela começou no apartamento dela, aprendeu a programar sozinha, vendeu o carro para conseguir capital inicial. Ah, Olivia, disse uma de suas amigas, uma madrinha. A garota parecia horrorizada, culpada. Ela se lembrou. Devia se lembrar de todas as piadas, de todas as vezes que ouviu meus pais falarem da pobre Clara e sua fase de computador. A risada do brinde de Olivia, apenas 30 minutos atrás, agora parecia nojenta, pairando no ar como veneno. Todos naquela sala eram cúmplices. Todos eles riram. Todos eles concordaram. E o fracasso era a pessoa mais bem-sucedida que qualquer um deles jamais conheceria. Então, a atenção se voltou para mim. As mesmas pessoas que passaram pela minha mesa, sem um olhar, agora tentavam encontrar meu olhar, oferecendo sorrisos pequenos e esperançosos. Um homem de terno caro, um dos amigos importantes do meu pai, ergueu a taça para mim do outro lado da sala, com um pequeno aceno respeitoso. Ele era um banqueiro de investimentos. Ele sabia exatamente o que 12 bilhões de reais significavam. Outra mulher, uma das amigas da minha mãe, começou a caminhar em minha direção. Clara, querida, eu não fazia ideia. Eu levantei minha mão, apenas um pequeno gesto. Por favor. Agora não. Ela parou, parecendo envergonhada, e voltou para seu lugar. O poder na sala havia se inclinado, tão rápido que me deixou tonta. Tinha sido de Olivia. Agora era meu. Meu pai ainda estava de pé, olhando para o chão, como se contasse os fios do tapete. Ele ergueu o olhar, seus olhos vermelhos. Clara, por quê? Foi um sussurro. Por quê? Por que você não nos contou? Senti uma lâmina fria e afiada de raiva, a primeira raiva real da noite. Era muito mais fácil para ele perguntar isso. Por que você não nos contou? Como se a culpa fosse minha, meu segredo, minha mentira. Muito mais fácil do que fazer a pergunta real. Por que nós não escutamos? Eu contei, eu disse, minha voz baixa. Eu contei para vocês. Não, não assim. Não, bilhões. Eu contei quando comecei minha empresa. Vocês me disseram para parar de brincar e arrumar um emprego de verdade. Eu contei quando contratei meu primeiro funcionário. Você perguntou se o escritório da Olivia precisava de uma assistente jurídica. Eu contei quando nos mudamos para nosso primeiro escritório. Vocês reclamaram que eu estava perdendo o Natal. Eu contei quando consegui minha primeira rodada de financiamento. Vocês disseram, que legal, querida, e mudaram de assunto para as notas da Olivia. Dei um passo em direção a ele. Eu venho contando para vocês, a minha vida inteira. Eu venho gritando. Vocês simplesmente não queriam ouvir. Olhei para minha mãe. Você não queria uma filha que construía mundos em uma tela. Você queria uma filha que argumentava em um tribunal. Minha mãe começou a chorar.
Não lágrimas silenciosas e bonitas, mas soluços altos e feios. Nós sentimos muito. Estamos tão orgulhosos. Nós te amamos. Era uma mentira. Ou era uma verdade que havia chegado 6 anos tarde demais. Eles não estavam orgulhosos de mim. Estavam orgulhosos do número, da manchete da Forbes, do recém-descoberto respeito do juiz. Eles não me amavam. Eles amavam o que eu tinha. O casamento acabou. A música estava morta, a comida fria. O marido de Olivia, Estevão, olhou para mim, pálido e abalado. Clara, disse ele. Ele era um homem prático, um advogado. Meus pais, eles estão muito impressionados. Eles gostariam de falar com você. Ele já estava tentando consertar, construir uma ponte, ficar do lado bom do novo poder. Tenho certeza que sim, eu disse. Olhei para Olivia, uma bagunça de renda branca e rímel preto, olhando para mim com olhos vazios. Olhei para meus pais. Eles estavam quebrados. Peguei minha pequena bolsa da mesa 9. Eu tenho que ir, eu disse. Não, Clara, espere, disse meu pai, avançando em minha direção. Por favor, não vá. Nós precisamos conversar. Precisamos consertar isso. Não há nada para consertar, pai, eu disse. É apenas a verdade. Eu me afastei. Passei pela mesa principal, pelo lindo e intocado bolo de casamento de 5 andares. Passei pelos convidados sussurrantes. Ninguém tentou me parar. Saí do salão de festas para o ar fresco da noite e nunca olhei para trás. Não fui muito longe. Cheguei ao saguão, minhas mãos tremendo tanto que não conseguia segurar o celular para chamar meu carro. Apenas fiquei parada perto das enormes portas de vidro, respirando o ar frio da noite. Foi bom. Ouvi o clique-claque agudo de saltos no chão de mármore atrás de mim. Você... A voz era afiada como vidro. Eu me virei. Era Olivia. Ela havia arrancado a longa cauda de seu vestido. Seu cabelo estava se desfazendo e seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ela parecia selvagem. Você estragou tudo, ela sibilou. Olivia, eu não planejei isso. Você estragou o meu casamento, ela gritou, fazendo com que alguns convidados de outra festa se virassem e olhassem. Este era o meu dia, o meu único dia. E você não podia simplesmente me deixar tê-lo, podia? O artigo foi uma surpresa. Eu não sabia. Mentirosa, ela cuspiu. Você sabia. Você cronometrou. Você sempre teve inveja de mim. Isso quase me fez rir. Era tão absurdo. Inveja? Eu disse. Inveja de quê, Olivia? Do seu diploma de direito? Da sua profissão de verdade? Sim. Você estava sempre no seu quarto com seus computadores estúpidos. Você era a esquisita. Eu tinha amigos. Eu tinha namorados. Eu tinha a mamãe e o papai. Você não tinha nada. Eu tinha o meu trabalho, eu disse. Seu trabalho? Ela zombou. Você brinca de joguinhos, Clara. Você é uma criança. Eu sou uma criança, eu disse, que acabou de pagar por todo o seu casamento. Onde você está neste momento? O rosto dela ficou branco. Eu sou uma criança que acabou de humilhar seus novos sogros, aqueles que você estava tão desesperada para impressionar. Cala a boca. Eu sou uma criança que acabou de se tornar a pessoa mais importante da nossa família. Uma família que 5 minutos atrás achava que eu era um fracasso. Eu disse, cala a boca! Ela gritou e avançou sobre mim. Ela tentou me dar um tapa, mas eu segurei seu pulso. Não sou forte, mas a surpresa, o choque frio, foi o suficiente. Eu apenas a segurei ali. O braço dela era fino em minha mão. Ficamos paradas, congeladas, ela ofegando de raiva. Eu apenas... segurando. Você está com tanta raiva? Eu disse, minha voz muito, muito baixa. Mas você não está com raiva de mim, Olivia. Eu te odeio, ela soluçou. Eu te odeio. Não, você não odeia. Você odeia ter feito tudo certo. Você odeia ter seguido cada regra. Você foi para a faculdade certa, conseguiu um emprego certo, casou com o homem certo. Você foi a filha perfeita. Soltei o pulso dela.
E eu sou a que venceu. Ela desmoronou. Toda a luta se esvaiu dela. Ela deslizou pela parede e sentou-se no chão de mármore frio, seu vestido branco se acumulando ao seu redor, e enterrou o rosto nas mãos. Não era para ser assim, ela chorou. Era para ser tudo perfeito. Olhei para ela. Senti uma pena profunda e dolorosa por minha irmã. Ela ainda estava presa no mesmo sistema do qual eu acabara de escapar. Sua vida inteira foi construída sobre a aprovação externa de nossos pais, de seus sogros. Sua vida perfeita era uma bela gaiola. Eu exerço a advocacia, ela sussurrou em suas mãos, como se tentasse se convencer. É importante. Eu sei que é, Olivia. Você faz videogames? Sim, eu faço. Como... Ela olhou para cima, o rosto uma bagunça de lágrimas e rímel. Como a sua vida é melhor que a minha? Não é justo. Era a voz de uma criança, a voz da irmã mais nova que sempre tirava as melhores notas e não conseguia entender como eu a havia vencido em um jogo que ela nem sabia que estávamos jogando. Não é uma competição, eu disse. Sim, é, ela chorou. Sempre foi. E você trapaceou. Você escondeu tudo isso. Eu não escondi, Olivia. Você zombou disso. Ela não teve resposta para isso. Você riu de mim esta noite, eu disse. Na frente de todo mundo, você me chamou de certas pessoas. Você disse a todos que minha carreira não era real. A culpa estava estampada em seu rosto. Eu estava brincando. Era um brinde. Não, não era. É o que você sempre pensou. É o que mamãe e papai te ensinaram a pensar. Suspirei. Eu estava tão cansada dessa briga, dessa família. Sinto muito pelo seu casamento, Olivia, eu disse. E eu estava sendo sincera. Eu nunca quis estragá-lo. Ela apenas chorou. Mas não sinto muito pelo meu sucesso. Não sinto muito pelo que construí. Virei-me para sair. Clara, espere, ela sussurrou. Parei, mas não me virei. O quê? O que você vai fazer agora? Pensei por um momento. Eu vou para casa, eu disse. Casa? Para? A casa da mamãe e do papai? Não, Olivia, eu disse. Para a minha casa. Saí pelas portas de vidro. Não olhei para trás. Eu não fui para um hotel. Eu fui para casa. Casa era uma cobertura na cidade, a 1 hora e um mundo de distância da vida suburbana dos meus pais. Um lugar que eles nunca tinham visto, nem sabiam que existia. Eu o havia comprado à vista há 2 anos. Entrei. Minha assistente, sentindo o que provavelmente havia acontecido, acendeu a lareira. Tirei o vestido verde simples e o deixei no chão. Tomei um banho longo e quente, lavando o casamento, os sussurros, o ódio, a pena. Lavei tudo de mim. Vesti uma calça de moletom simples e uma camiseta e sentei-me na minha varanda. O horizonte da cidade se estendia diante de mim, milhares de luzes, milhares de vidas. Um mundo que eu havia construído para mim mesma. Assisti ao nascer do sol. Meu celular, que eu havia colocado no silencioso, era um tijolo sólido e vibrante. 142 mensagens de texto, 58 chamadas perdidas. De todo mundo, meus pais, Olivia, Estevão, meus novos sogros, tias, tios, primos, repórteres. Tantos repórteres. O artigo da Forbes estava em toda parte. A bilionária silenciosa. Revelação chocante da rainha dos games. Família, esnoba magnata da tecnologia. Eles já estavam juntando as peças. O detalhe da mesa 9 estava em algumas colunas de fofoca. Ignorei todos eles. Bebi meu café e observei o sol nascer. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti em paz. A longa e frenética corrida havia acabado. Eu não precisava provar mais nada a ninguém. Às 9 da manhã, o telefone tocou novamente. Era minha mãe. Eu havia ignorado suas primeiras 20 chamadas. Desta vez, atendi. Alô, mãe. Apenas soluços. Um som cru. Animal de pura e profunda dor. Clara. Oh, Clara querida. Oh, Deus, Clara. Esperei, apenas deixando-a chorar. Nós sentimos muito, meu bem. Sentimos muito. Sente muito pelo quê, mãe?
Minha voz era monótona, por tudo, por não saber. Nós não sabíamos, Clara. Por que você não nos contou? Nós te amamos tanto. Estamos tão orgulhosos de você. Vocês estão orgulhosos agora, eu disse. Não era uma acusação, apenas um fato. Vocês não estavam orgulhosos ontem. Isso não é verdade. Nós apenas não entendíamos. Computadores. Não é um mundo que conhecemos. Nós apenas nos preocupávamos com você. Vocês não estavam preocupados, mãe. Vocês estavam envergonhados. Ela parou de chorar. Uma respiração ofegante e aguda. Vocês estavam envergonhados por eu não ser a Olivia. Estavam envergonhados por não poderem se gabar de mim em jantares. Então vocês simplesmente me descartaram. Fizeram de mim a filha do Rob. Não, Clara. Isso é cruel. É mesmo? E o que foi ontem à noite, mãe? Você me sentou perto da cozinha. Deixou minha irmã zombar de mim. Você riu. Nós pensamos que era uma piada. Era uma piada, eu disse. E eu era o alvo. Vocês só não perceberam que eu também era quem estava pagando pelo microfone. Isso a atingiu, com força. Nós queremos te ver, ela sussurrou. Precisamos te ver. Seu pai, ele está um caco. Ele não dormiu. Ele está tão envergonhado. Ele deveria estar, eu disse. Clara, por favor, não nos exclua. Não nos odeie. Nós somos sua família. Eu não odeio vocês, mãe. Suspirei, olhando para a cidade. Eu só não preciso mais de vocês. E vocês nunca precisaram de mim. Até hoje. Eu desliguei. 1 hora depois, meu pai ligou. Deixei tocar. Ele ligou de novo. Deixei tocar. Ele ligou uma terceira vez. Atendi. Pai. A voz dele tinha sumido. Era apenas um rouco. Clara. Ele disse meu nome como uma oração. Clara. Eu cometi um erro terrível. Ele estava chorando. Meu pai. O forte. O orgulhoso. Eu nunca o tinha ouvido chorar antes, nenhuma vez. Eu falhei com você. Ele chorou. Eu fui um pai ruim. Fui tão estúpido. Tão orgulhoso. Da Olivia, completei para ele. Sim, e eu simplesmente não te vi. Eu simplesmente não te vi. Ele desabou em soluços profundos e irregulares. Meu coração doeu. Não era vitória, não era um eu te avisei, era apenas quebrantamento. Estávamos todos quebrados. Eu te vejo agora, ele finalmente engasgou. Eu te vejo, meu bem. Meu Deus, o que você fez? Sozinha, enquanto eu estava te ignorando. Eu não estava sozinha, eu disse. Eu tinha minha equipe, tinha o Léo e a Maia, tinha 1.200 funcionários que acreditavam em mim. Mas você não me tinha, ele sussurrou. Você não tinha seu pai. Fechei os olhos. Não, eu disse. Eu não tinha. Houve um longo silêncio. Podemos conversar? Ele perguntou, a voz pequena, como a de um menino. Podemos apenas te ver? Não pelo dinheiro, Clara. Eu não quero... Eu quero ver minha filha. Olhei para o nascer do sol. O acerto de contas estava aqui. Não era barulhento como no casamento. Era silencioso como esta ligação. Sim, eu disse. Podemos conversar. Quando? Nós vamos até você. Onde você está? Não, eu disse. Não assim. Não enquanto vocês estão desesperados e eu estou com raiva. Respirei fundo. Hoje à noite, vão para casa. Para a casa de vocês. Eu vou lá para jantar. Jantar? Ele parecia tão aliviado. Ok, jantar. Pai? Sim, meu bem. Eu vou, eu disse. Mas você tem que entender. Não estou voltando para casa como a filha que você tentou moldar. Ele ficou quieto. Estou indo como a mulher que você ignorou. Desliguei o telefone. Passei o dia trabalhando, administrando minha empresa. Minha equipe estava em êxtase. A publicidade era insana. Nossos números de usuários aumentaram 30% da noite para o dia. Para eles, eu era apenas Clara, a chefe, a CEO. Eu gostava disso. Era simples, era real. Às 19 horas, dirigi até a casa dos meus pais, a casa em que cresci.
Não peguei o Tesla, peguei um carro velho e surrado que usava para tarefas do dia a dia. Queria ser a eu que eles sempre conheceram. Estacionei na garagem. A casa parecia menor. Entrei com minha chave antiga. Eles estavam na cozinha. A cozinha onde minha mãe me disse para ser mais como a Olivia, onde meu pai chamou minha paixão de hobby. Eles estavam apenas parados ali, olhando para mim. Pareciam mais velhos. O rosto da minha mãe estava inchado de tanto chorar. Os olhos do meu pai estavam vermelhos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Minha mãe se aproximou e apenas tocou meu braço. Você está aqui. Estou aqui. Estou fazendo macarrão, disse ela. Seu prato favorito de antigamente. Sentamos na pequena mesa da cozinha. Nós três. Era tão constrangedor. Comemos em silêncio. Era insuportável. Finalmente, meu pai pousou o garfo. Nós lemos todos os artigos, disse ele. Tenho certeza que sim. Nós não fazíamos ideia, minha mãe sussurrou. As 53 rejeições. O apartamento frio. Você vendeu seu carro. Sim. Você estava sozinha, disse meu pai. E você nunca ligou, nunca pediu ajuda. Vocês teriam dado? Perguntei. Era uma pergunta real. Vocês me dariam R$200 mil por uma ideia de videogame? Ou me diriam para voltar para casa e arrumar um emprego de verdade? Ele não conseguiu responder. Apenas olhou para baixo. Ele sabia a resposta. Eu fiz isso porque vocês não acreditavam em mim, eu disse. Eu fiz isso para provar que vocês estavam errados. Bem, meu pai disse com um sorriso triste e pequeno. Você conseguiu, Clara. Você venceu. Não era um jogo, pai. Eu contei a eles. Pela primeira vez, contei tudo. Contei sobre os servidores caindo, as semanas de 100 horas de trabalho, o terror de ser responsável pelo sustento de outra pessoa. Contei sobre a viagem a Seul, a reunião de avaliação bilionária. Contei a eles minha história. E pela primeira vez eles ouviram. Eles não interromperam ou mudaram de assunto para a Olivia. Eles apenas ouviram. Não para o meu título ou meu saldo bancário. Eles ouviram a minha voz. Depois de 1 hora, eu terminei, vazia. Minha mãe estava chorando, mas silenciosamente agora. Meu pai apenas assentiu. Obrigado, disse ele, por nos contar. A Olivia, disse minha mãe. Ela não está bem. Ela sente que você tirou algo dela. Olhei para minha mãe. Você sempre quis que eu fosse mais como a Olivia, eu disse suavemente. Ela encontrou meus olhos. Agora, eu disse, a Olivia quer ser mais como eu. Era a verdade simples e dura. Eu me levantei. Eu tenho que ir. Você vai voltar? Minha mãe perguntou, desespero em sua voz. Não sei, mãe. Fui até a porta e olhei para eles, 2 pessoas pequenas e tristes em uma cozinha. Não senti raiva ou vingança. Senti apenas paz. Passei minha vida inteira tentando fazer com que eles me vissem, e agora eles viam. Nunca seria perfeito, mas era um encerramento. Eles me ensinaram que o respeito era conquistado se encaixando. Eu provei que era conquistado sendo real. Eu era real, e eu estava livre. Se você já foi aquele em quem ninguém acreditava, se você já foi aquele no canto, na mesa do fundo, se você já foi a sombra, continue. Não espere que eles te vejam. Não espere pela aprovação deles. Vá construir seu mundo. Vá construir seu império. Deixe que o seu sucesso faça o barulho. Deixe que o seu trabalho seja a prova. E deixe que o seu silêncio fale por si só. Fim da história.